Olha, a gente sempre ouve falar que a educação é um problema crônico, né? Parece que é um daqueles assuntos que nunca se resolvem de verdade. Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? E se essa educação de baixa qualidade não for só um erro, um bug do sistema? E se, na verdade, ela for uma peça que faz o motor de certas estruturas continuar funcionando? É justamente essa pergunta que guia a nossa análise de hoje. Porque, poxa, por que isso ainda acontece? As desculpas de sempre, como falta de dinheiro ou má gestão, claro que fazem parte do problema, mas talvez elas não expliquem tudo. Vamos mergulhar numa perspectiva um pouco mais provocadora. Então, vamos lá. A tese central que a gente vai desdobrar aqui é a seguinte: a educação de baixa qualidade pode ser, na verdade, uma engrenagem fundamental para um certo modelo de economia. Traduzindo de forma bem direta, para garantir que sempre exista muita gente disposta a aceitar empregos com salários baixos, o sistema limita o acesso a uma educação que realmente transforma. Pensa bem, uma educação de qualidade dá mais poder de negociação, dá outras ambições, né? E como é que esse ciclo se mantém girando? Bom, ele funciona em 4 etapas que se alimentam. Começa com uma educação ruim, que por sua vez gera uma população com pouca qualificação. Com menos habilidades que o mercado valoriza, o poder de barganha dessas pessoas para negociar um salário melhor vai lá para baixo. E o resultado final? A necessidade de aceitar subempregos com salários baixos só para conseguir sobreviver. E essa citação resume a lógica toda de um jeito perfeito. A palavra-chave aqui é compelida, ou seja, não é uma escolha livre, é quase uma obrigação, uma imposição. A falta de opção que vem lá da educação ruim acaba sendo o motor que move a base da pirâmide econômica. Certo, mas aí fica a pergunta: quem ganha com isso? Principalmente aqueles setores da economia que construíram seu modelo de negócio em cima da mão de obra barata. Empresas que não precisam gastar com treinamento, que se dão bem com a alta rotatividade de funcionários e que contam com medo do desemprego para manter as coisas como estão. Mas espera aí, isso significa que tem que ser assim? Que é o único jeito? De forma alguma. Agora, a gente vai dar uma olhada em como outras grandes economias lidam com essa mesma necessidade. E isso mostra que, no fim das contas, tudo é uma questão de escolha, de estratégia. Porque, vamos ser sinceros, a necessidade de ter trabalho de baixo custo existe em quase todo lugar do mundo. O pulo do gato é perguntar de onde vem essa mão de obra. E a resposta para essa pergunta muda tudo e diz muito sobre o tipo de país que cada um quer ser. Vamos começar pelos Estados Unidos. Lá, a lógica é diferente do que a gente vê no Brasil. A fonte do trabalho barato não é, em sua maioria, a própria população nativa. Ela é, em grande parte, importada. É a mão de obra imigrante, muitas vezes em situação bem vulnerável, que acaba cumprindo esse papel no sistema. E olha que interessante. Esse modelo permite que os Estados Unidos tenham, ao mesmo tempo, universidades de ponta e uma oferta de trabalho barato. A discussão sobre salários baixos acaba virando uma discussão sobre imigração e controle de fronteiras. Isso tira a pressão de cima do sistema educacional interno, entende? Agora, vamos para o outro extremo, o Japão. Lá, a estratégia é completamente diferente. Em vez de depender de pessoas para fazer os trabalhos mais repetitivos e de baixa qualificação, o país já aposta pesado em outra coisa: tecnologia. Então, a resposta do Japão para a necessidade de mão de obra barata não são pessoas, são robôs, é automação. E para isso funcionar, eles precisam do exato oposto de uma população com educação ruim. Eles precisam de gente muito qualificada para criar e operar essa tecnologia toda. Lá, a educação não é só um direito, é a base da economia deles. E essa tabela resume tudo de forma bem clara, né? São 3 caminhos bem diferentes. No Brasil, a fonte é interna, a própria população com baixa escolaridade. Nos Estados Unidos, a fonte é externa, a população imigrante. E no Japão, a fonte vem, digamos, do futuro, a automação e a robótica. Tá, mas isso tudo leva a uma dúvida gigante. Se o sistema é tão ruim para tanta gente, por que não existe mais resistência? É aqui que a gente precisa buscar um conceito lá da Roma antiga, mas que, olha, nunca foi tão atual. O famoso pão e circo. Era a estratégia dos imperadores romanos para manter a população calma. A lógica era simples: dê comida e diversão para o povo, que ele não vai se preocupar com os problemas de verdade, com quem está no poder. É óbvio que hoje em dia a gente não tem mais gladiadores no Coliseu, mas esse mecanismo de distração social só foi atualizado. Ele ganhou novas formas, muito mais sofisticadas e, quem sabe, até mais eficientes.
E qual é a cara desse pão e circo moderno? Bom, é uma combinação de várias coisas. É a cultura do entretenimento de massa, o apelo constante para o consumo, as brigas políticas que ficam só na superfície e nunca chegam na raiz dos problemas, a desinformação nas redes sociais. Tudo isso junto funciona como uma grande cortina de fumaça. E o objetivo dessa cortina de fumaça é exatamente esse: desviar o foco do que realmente importa. Enquanto a atenção de todo mundo está na polêmica da semana ou no lançamento do produto da moda, a discussão sobre a escola pública que está caindo aos pedaços ou sobre a desigualdade fica em segundo plano. E é aqui que a gente amarra tudo para chegar na conclusão desta análise. Se a gente parte da ideia de que a educação ruim serve a um propósito no sistema, então, por lógica, uma educação de qualidade vira uma ameaça direta a esse mesmo sistema. O ponto central é que uma educação de verdade, aquela que não ensina só a ler e fazer conta, mas que ensina a gente a pensar por conta própria, a questionar o mundo, essa educação é quase um ato revolucionário. Ela não prepara só para um emprego melhor, ela forma cidadãos. Pensa comigo, uma pessoa com essa formação crítica não vai simplesmente aceitar a realidade. Ela vai perguntar, ué, por que as coisas são assim? Ela vai entender a conexão entre o buraco na sua rua e o orçamento da prefeitura. E o mais importante, ela vai se juntar com outras pessoas para cobrar mudanças. E claro, isso é muito perigoso para quem se beneficia da apatia e da desinformação. E aí a gente chega num paradoxo gigantesco. Nenhum político vai dizer que é contra a educação. No discurso, é sempre a prioridade número 1. Mas na prática, o que a gente vê? Corte de verba, professor desvalorizado, projetos que nunca saem do papel. O que essa análise sugere é que isso não é só uma contradição. Pode ser uma estratégia deliberada para manter tudo como está. Para fechar, fica a pergunta que amarra toda a nossa conversa. Se todo mundo concorda que uma população educada é a chave para um país mais justo, por que a educação ruim insiste em não ir embora? Isso nos força a perguntar quem, afinal de contas, está lucrando com a manutenção desse problema. A resposta pode dizer muito sobre onde o verdadeiro poder reside.